compartilhar a minha tela com vocês. Eu só precisaria que vocês depois me confirmassem se vocês estão visualizando a minha tela, né? Preciso só dessa confirmação para que eu possa dar início à nossa aula aqui. Estou vendo sim, professor. Ótimo. Beleza, professor, certinho. Circuito das entradas, correto? Isso. Correto, professor. Muito bom. Então, vamos começar. Vamos começar aqui falando sobre o circuito das entradas. Então, quando eu falo em circuito das entradas, eu estou me referindo ao bloco básico das entradas, obviamente. E a ideia é falar um pouquinho sobre esses circuitos eletrônicos aqui, né? Então, vamos ao próximo slide aqui. Vamos ver se ele não vai me sacanear. Não me sacaneou, não. Então, tá aí. Quando a gente fala de circuito das entradas, olhando aqui no canto esquerdo do slide, a gente vê aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui tanto entradas digitais, né? Tanto entradas digitais como entradas analógicas, né? Então, essas entradas digitais e essas entradas analógicas, elas vão receber lá do campo as informações que são necessárias para o meu automatismo, né? Para que eu execute a automação. Então, essas informações que eu recebo do campo, sejam elas informações digitais, sejam elas informações analógicas, elas vão chegar onde? Vão chegar no bloco básico das entradas, né? A gente já sabe disso. E esse bloco básico das entradas, então, tem esses circuitos, que é isso que eu disse que nós não vamos aqui nas nossas aulas entrar em profundidade, porque não é objetivo, mas ele tem esses circuitos que fazem o quê? Fazem exatamente a recepção desse sinal, ou seja, recebem esses sinais, e esses sinais eles são interface, basicamente, daquilo que está sendo ligado lá no campo, né? O que está sendo ligado lá no campo? Todos esses dispositivos que a gente pode ter no nosso sistema de automação. Por exemplo, botoeiras, por exemplo, chaves seletoras, por exemplo, chaves de fim de curso, né? Um dispositivo totalmente mecânico, né? E então, esses dispositivos aqui têm essa função, né? Juntamente com circuitos eletrônicos, fornecer para o CLP os níveis lógicos necessários para o CLP fazer aquilo que ele tem que fazer, que é a parte de controle. Então, esses níveis lógicos vão ser os níveis lógicos, no caso aqui, como se trata de equipamento digital, nós vimos lá pela definição, né? Então, esses níveis lógicos serão 0 e 1. Né? 0 e 1. 0, quando o dispositivo está desenergizado, está desativado, e 1, quando esse dispositivo estiver ativado, né? Toda vez que o dispositivo for energizado, ativado, atuado, ele vai estar mandando uma informação no nível lógico 1, ou melhor dizendo, né, numa linguagem mais técnica, num nível lógico alto, né? Nível lógico alto, né? Uma tensão um tanto quanto mais elevada do que aquela do 0. E quando tiver desativado, ele está mandando um nível lógico 0, ou melhor dizendo, um nível lógico baixo, né? 0 e 1. Aqui embaixo, ó, a gente colocou alguns exemplos aí, só para poder mostrar, através de fotos, de figuras, esses dispositivos. Então, aí tem, por exemplo, um fim de curso, que eu citei agora há pouco, um pressostato, né? Um sensor indutivo, poderia ter aqui um sensor capacitivo, poderia ter um sensor óptico, né? O que fosse. Tenho aqui as minhas botoeiras, né? Botoeira de ligar, botoeira de desligar, e assim por diante, tá? Então, esses são os dispositivos chamados dispositivos que são conectados no circuito das entradas. Tudo bem até aí? Vamos em frente.
Se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, me chamem. Bom, então, entendendo um pouco melhor o que é isso aí, né? Entendendo um pouquinho melhor. Então, tá aí, ó. Se a entrada receber a tensão correspondente, seja ela em corrente alternada, ou seja ela em corrente contínua, como é que é isso? Vamos voltar um slide um pouquinho? Então é o seguinte, olha aqui, ó. Eu tenho aqui os meus dispositivos conectados e eles estão conectados através de uma bateria, né? Ou aqui no caso uma bateria, mas estão conectados a um sistema de tensão que fornece uma tensão para as entradas. Essa tensão pode ser em corrente alternada ou pode ser em corrente contínua. Então, se a minha entrada, se aquela entrada que eu estou trabalhando, ela receber aquela tensão, seja ela em corrente alternada ou corrente contínua, significa o quê? Significa que aquele dispositivo, aquele dado que eu estou monitorando lá no campo, ele está ligado, ou então está acionado, né? Ligado ou acionado. E o circuito de entrada, então, o nosso circuito eletrônico da entrada vai fazer o quê? Se ele está ligado ou está acionado, ele vai fazer o quê? Ele vai transferir o nível lógico alto lá para dentro do CLP, no caso, para a nossa memória e imagem das entradas, tá? No nosso caso, para a memória e imagem das entradas. Então, essa é a função básica do circuito das entradas, ou seja, fazer essa conversão, fazer essa adaptação de receber uma informação numa determinada tensão, seja ela em corrente alternada ou corrente contínua, e ao receber esse sinal do campo, ele vai fazer essa conversão. Então, lá na minha memória imagem das entradas, eu vou ter gravado o quê? Os meus níveis lógicos. Então, nesse exemplo que tem nesse slide, a gente consegue visualizar bem isso. Pegamos como exemplo aqui, ó, um módulo de entrada que recebe uma alimentação de 110 volts corrente contínua. Tá? Um módulo de entrada que recebe uma alimentação de 110 volts corrente contínua. E aí colocamos aqui 8 entradas, né? 8 entradas quaisquer. Essas 8 entradas, algumas delas estão ativadas, outras não, né? Algumas ativadas, outras não. Só para servir de exemplo, né? Esse é só um exemplo. Então, vamos supor o seguinte, ó, a entrada 1 está ativada, a entrada 3 está ativada, a 6 ativada, 7 ativada. Se a entrada está ativada e ela é uma entrada que trabalha com 110 volts, então significa o quê? Eu estou recebendo 110 volts aqui nessa entrada. O que vai fazer o circuito eletrônico das entradas que eu tenho aqui no meu módulo, né? Ele vai fazer essa conversão, essa adaptação, e vai passar para a entrada 1 lá na memória imagem um nível lógico alto, nível lógico 1, né? E assim por diante com as outras que estiverem ativadas. E aquelas entradas em que não tiver nenhum tipo de informação, ou seja, ela não está ligada, ela não está ativada. O meu dispositivo lá no campo está aberto, né? Se ele está aberto, significa que eu não estou recebendo nenhum tipo de tensão. Se eu não estou recebendo nenhum tipo de tensão, tenho aqui 0 volts. O meu circuito eletrônico das entradas transfere para a memória imagem, ou seja, transfere para o CLP o quê? Transfere um nível lógico baixo, ou seja, um nível lógico 0. É por isso que, por exemplo, no caso aqui desse exemplo que eu estou dando aqui, eu tenho aqui na memória imagem gravado uma série de uns e zeros, né? Esses uns e zeros representam o quê? Representam exatamente o estado das minhas entradas, se elas estão ativadas ou não. Tá? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Muito bem, vamos em frente então. Bom, falamos aqui então das entradas. Será que eu pulei alguma coisa? Deixa eu ver. Não, não pulei. Tá tudo certinho. Beleza, beleza. Tá tudo certinho. Tá aqui.
Vamos ver como é que funcionariam, então, as entradas analógicas, né? Porque até aqui a gente estava falando do quê? Entradas digitais, né? Entradas digitais, ou seja, entradas em que ela pode estar ou ligada ou não ligada, ou ativada ou não ativada. Como é que funcionam as entradas analógicas, né? Aí, ó, as entradas analógicas, como a gente viu lá na nossa primeira aula, o nosso CLP, ele tem um microprocessador, né? E um microprocessador, seja ele qual for, ele só trabalha muito bem se for um sinal digital, né? Ele não conhece bem sinal analógico, ele não sabe trabalhar com sinal analógico. Pô, mas espera aí, então, se ele não sabe trabalhar com sinal analógico, o que eu faço quando eu recebo um sinal analógico do campo? Por exemplo, um sinal de temperatura, de pressão, de vazão, de nível, que está variando. Bom, aí eu preciso ter mais um elemento aí no circuito. Eu preciso ter um conversor analógico digital, né? Então, vamos explorar um pouquinho isso daí, né? Quais são os tipos de entradas analógicas normais no mercado, ou os sinais analógicos que são trabalhados normalmente na indústria, né? Então, tô aqui, ó, tem essa lista aqui que a gente está apresentando aqui para vocês, né? Uma lista de sinais bastante extensa, né? Que são bastante utilizados na indústria. Qual desses aqui, alguém poderia me perguntar, qual desses aqui é o mais comum? O mais comum é esse último aqui, ó, o sinal de 4 a 20 miliamperes. Então, uma entrada analógica, por exemplo, de um transmissor de pressão, de um transmissor de vazão, de nível, ele vai mandar lá para frente um sinal de 4 a 20, né? Vocês que viram com a gente e com o professor Tales as aulas de sensores lá no segundo módulo, vocês estão bem confortáveis com relação a isso, né? Ou seja, sinal de 4 a 20. Né? A gente já viu isso com bastante critério lá no segundo módulo, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, sinal de 4 a 20. Né? Bom, então significa o quê? Aquilo que a gente estava falando. A CPU, né, a unidade central de processamento, ela só consegue trabalhar com variáveis digitais. Para manipular sinais analógicos, é necessário convertê-los para sinais digitais, através de um conversor analógico digital. Então, toda aplicação que você tiver com CLP, você vai ter que ter um conversor analógico digital para cada sinal, né? Para cada sinal que você tenha. Se você tiver 12 sinais analógicos, 20 sinais analógicos, quantos forem, você vai precisar da mesma quantidade de conversores analógicos digitais para que eles façam essa conversão e mande a informação para dentro do CLP. Por quê? Porque o CLP ele só consegue trabalhar internamente, né? Quando eu falo que ele só consegue trabalhar, eu estou me referindo internamente, ou seja, lá dentro dele, ele consegue trabalhar muito bem com variáveis digitais. Mas todo mundo já deve ter visto CLPs recebendo sinais analógicos, óbvio. E esses sinais analógicos têm que ser convertidos, são convertidos para serem sinais digitais. Bom, alguém pode perguntar, tá bom, como é que ele faz isso? Como é que funciona isso? É relativamente simples, né? Talvez vocês já estejam vendo ou já viram, não sei, nas aulas de eletrônica digital aí com os conversores analógicos digitais. Mas mesmo se viram ou se não viram, eu vou dar um pequeno, de novo, não é o nosso objetivo é estudar o CLP. Então, olha aqui, ó, vamos pegar aqui como exemplo um sinal de 4 a 20, né, que eu estava dizendo, um sinal de 4 a 20, ou seja, ele tem um intervalo de quanto? De 20 menos 4. 20 menos 4 dá 16 miliamperes. Então, vamos fazer um exemplo bem simples, para não complicar a cabeça de ninguém, né? Vamos fazer um exemplo de que nós vamos utilizar um conversor analógico digital
que tenha 3 bits de informação, só 3 bits. Nem existe esse tipo de conversor, porque é muito pobre, né? Mas a gente vai fazer aqui na nossa sala de aula só para vocês entenderem como é que é feito. Normalmente um conversor desse tipo é do tipo 8 bits, 16 bits, 32 bits, né? Alguma coisa assim. Mas vocês vão ver que isso daria uma quantidade de números muito grande para a gente ficar discutindo aqui na nossa sala de aula. Mas se vocês quiserem, façam aí com vocês, só para vocês terem uma ideia, depois da aula, como é que funcionaria isso. Então, eu vou pegar um conversor analógico digital com resolução de 3 bits. Se ele tem resolução de 3 bits e eu estou trabalhando num sistema binário, então quantas possibilidades eu tenho? Sistema binário significa na base 2, se eu tenho 3 bits, então eu tenho 2 elevado a 3 possibilidades, 2 elevado a 3 partes desse meu sinal. Então, 2 elevado a 3 dá 8. Se eu pegar 16 miliamperes, que é o intervalo, e dividir por 8, significa que cada intervalinho que eu vou ter vai significar 2 miliamperes, né? Como eu tenho 8 partes, 2 a terceira, 8 partes, o total é de 16, 16 dividido por 8 dá 2 miliamperes. Então, significa o quê? Que cada parte que eu vou ter do meu sinal, né? O meu sinal de 3 bits, sinal única e exclusivamente de 3 bits, porque eu estou trabalhando com um conversor de 3 bits. Então, esse sinal de 3 bits vai ser dividido em 8 partes. Vamos ao slide posterior, que eu acho que aí começa a ficar mais claro para quem não teve ainda, não está se sentindo confortável. Então, vamos lá. Como cada pedaço são 2 miliamperes, então eu tenho aqui 8 pedaços, 8 faixas. A primeira faixa vai de 4 a 6, ou seja, não iniciou com 4 miliamperes. Então, 4 mais 2 dá 6. A segunda faixa, 6 mais 2 dá 8. A terceira faixa, 8 mais 2, 10. E assim por diante, até chegar na última faixa, que a última faixa tem que finalizar com 20 miliamperes. Então, olha, a variação do meu sinal analógico é de 4 a 20. Só que eu vou dividi-lo em um sistema digital. Em um sistema digital que tenha uma precisão, como a gente fala quando está estudando esse tipo de coisa, a precisão de 3 bits. É uma precisão muito ruim, né? Como é que funciona isso, então? Não são 3 bits? Então, eu tenho aqui os 3 bits, sistema binário, 3 bits. Por exemplo, nessa primeira faixa, eu posso representar esse sinal que eu vou estar recebendo aqui dentro dessa faixa com esses 3 bits. Por exemplo, 0, 0, 0. Os 3 bits. Todos os 3 bits no nível baixo. A segunda faixa, 0, 0, 1. Terceira faixa, 0, 1, 0. Quarta faixa, 0, 1, 1. E assim por diante, né? Até que eu tenho as 8 faixas. Se eu for converter esse sinal binário para um sinal decimal, eu teria aqui, por exemplo, o meu sinal 000 binário significa 0 decimal. Ou seja, o decimal é a contagem que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, 000 significa 0 decimal, 0001, 001, 1 decimal, e assim por diante, até chegar ao 111, que é 7. Então, é assim que o CLP faz com relação ao sinal que é convertido para dentro dele. Ou seja, tudo vai depender de qual é a precisão do seu conversor. Ninguém vai trabalhar com um conversor de 3 bits, porque senão vai ficar com uma precisão péssima, né? Por que péssima? Simples, fizemos aqui um exemplo só para vocês entenderem. Imagina que eu tenha na faixa de 4 a 20 eu recebo um sinal de 8,85 miliamperes. 8,85 miliamperes, ele está aqui na terceira faixa, 8,85. Então, o CLP vai receber essa informação e vai jogar para dentro dele um sinal digital. Qual é o sinal digital? 0, 1, 0. Ou seja, um sinal decimal que vale 2. 0, 1, 0. Só que 0, 1, 0, ele pode estar entre 8 e 10.
precisão péssima, né? Eu estou mandando 8,85, mas eu não consigo ler isso. O CLP não consegue ler isso. Ele só consegue saber se é um sinal que está entre 8 e 10. Por isso que a gente disse que tem uma precisão muito ruim. Então, se eu quero melhorar essa precisão, eu preciso aumentar o número de bits que eu tenho no meu conversor. Aí eu consigo ir melhorando isso. Agora, claro, aumentar a precisão significa mais custo, né? Mais custo. Quanto maior a precisão, mais caro é o conversor, com certeza, tá? Então, ó, quanto maior a resolução barra precisão, maior a quantidade de memória necessária para armazená-la. Claro, né? Por quê? Como eu estou trabalhando com 3 bits aqui no meu exemplo, basta eu ter uma memória para memorizar, para eu guardar 3 bits. Se eu usar uma memória de 16, se eu usar um conversor de 16 bits, eu preciso de 16 informações armazenadas na minha memória, né? Diferente disso aqui. Então, você imagina, se você tem uma quantidade de sinais analógicos grande e você quer ter uma boa precisão para cada um deles, é só fazer as contas aí que vocês vão ver que a memória acaba crescendo bastante. Falei pra caramba. Alguma dúvida a respeito de tudo isso que eu falei? Alguma coisa não ficou clara? Agora vocês me assustaram, ninguém respondeu. Tá tudo certo, professor. Tudo certo? Tranquilo. Tudo certo. Muito bem, hein? Estou começando a ficar otimista aqui. Ou eu falei muito bem, ou vocês estavam jantando. Vamos lá. Então, feito isso, vamos começar a falar sobre as conexões, né? As conexões. Aqui, ó, conexões. Então, para começar a parte de conexões, vamos primeiro falar sobre as entradas em corrente contínua. Então, vamos supor que eu vou trabalhar numa empresa em que eles adotaram, eles têm por norma interna, utilizar as entradas sendo conectadas em corrente contínua. Muito bem, quais são as mais comuns que a gente vê aí no mercado? Tem lá dispositivos que trabalham com 5 volts, 12 volts, 24 volts, 48 volts. Essas são as mais comuns, mas não significam que são as únicas, né? Essas daqui, provavelmente, qualquer fornecedor que vocês contatarem, eles vão ter na prateleira esse tipo de entradas para trabalhar com essas tensões. Ah, mas e se eu tiver uma entrada diferente? Com certeza, o fornecedor também vai te fornecer. Talvez não seja a pronta entrega, mas ele com certeza vai fornecer, tá? E dentro dessa família de entradas em corrente contínua, a gente tem duas partes bem distintas. A primeira parte é a dos sinais chamados discretos. Sinal discreto nada mais é do que um sinal também que apresenta só 2 estados. Porém, é um sinal tipicamente eletromecânico, né? Então, imagina por seguinte, uma botoeira, né? Uma botoeira que abre e que fecha mecanicamente, um fim de curso que abre e fecha mecanicamente, uma chave seletora, onde você consegue selecionar, por exemplo, liga e desliga, automático, manual, local, remoto, é puramente automática, mecânica essas chaves. Então você consegue conectar esses sinais dessa forma que está mostrada aqui na figura, tá? E aí eu preciso me preocupar com a alimentação, né? A alimentação desses sinais, né? A alimentação que eu vou mandar para lá. Então, por exemplo, nós colocamos aqui
um sistema, claro, em corrente contínua, colocamos uma bateria qualquer aqui, alimentando em corrente contínua, não estou nem preocupado no nível de tensão, seja qualquer um deles, e eu posso ligar essa minha bateria de duas formas, né? Eu posso ligar do jeito que está mostrando aqui no meu slide, com o polo positivo aqui para cima, o polo negativo aqui para baixo, ou justamente ao contrário, né? Ligar o negativo aqui em cima e o positivo aqui embaixo. Posso fazer isso. E se eu fizer de um jeito ou do outro, muda alguma coisa? Muda. Claro que muda, né? Claro que muda. Ou seja, você tem dois tipos característicos de entradas aqui. Se eu ligar do jeito que está aqui no slide, ó, negativo aqui na parte de baixo, alimentando o conector comum da minha entrada, né? Está aqui o meu conector, está aqui a minha entrada, e a minha entrada tem lá, por exemplo, no nosso slide aqui, tem 4 entradas e um conector comum. Se eu ligar o negativo no comum, significa o quê? Este comum, ele vai distribuir internamente o negativo para todas as entradas. Essas entradas são chamadas de entradas sink. Sink. Sink, não sei se todo mundo sabe, sink em inglês é dreno, ralo, né? Então significa que é uma entrada do tipo dreno, né? Uma entrada interna do CLP tipo dreno, tá? Muito bom. E se eu ligar ao contrário, inverter aqui a polaridade da minha bateria, né? Se eu ligar o positivo aqui, significa que o positivo vai estar ligado aqui no comum das minhas entradas e esse comum vai ser distribuído internamente para todas as entradas. Então aí eu vou estar trabalhando com uma entrada chamada de entrada source, né? Source em inglês significa fonte, né? Fonte, né? Se aqui é um dreno, se aqui é um ralo, aqui é uma torneira, tanto faz. Se alguém quiser decorar dessa forma, não tem problema. Então, a hora que você vai comprar o seu CLP, a hora que você vai verificar se o seu módulo de entrada é adequado ou não, o que você vai fazer, você tem que ver se ele trabalha como entrada sink ou como entrada source. Tá? Entrada sink ou entrada source. Tá? Ok, isso aí? Ok. Professor, só uma dúvida. Diga lá. Aí, se eu comprar desse jeito, um exemplo, com a entrada 5, aí do outro lado eu vou ter que jogar o sinal positivo. Se a entrada é sync, Isso, significa que internamente os seus sinais aqui serão todos negativos, negativo. e aqui desse lado aqui você tem que jogar o positivo, para que Sim, haja uma diferença de potencial. Lembra lá nas sim, nossas aulas, quando eu caracterizava para vocês realmente que eu preciso ter uma diferença de potencial aqui para que caracterize se o sinal está ativado ou não, né? sim, Sim? sim. Ficou claro? Obrigado, professor. Ficou? Obrigado. Ótimo. Bom, tem uma explicaçãozinha aqui no canto Professor, esquerdo. uma dúvida. Pode falar, pode falar. E no caso aí, se por engano a pessoa inverter, ao invés de mandar positivo, mandar negativo, queima a saída, queima a entrada, alguma coisa do tipo assim? Não, não queima. Felizmente não queima. O que vai acontecer é que o sinal não vai estar presente. Então, você, na hora que estiver fazendo um comissionamento da sua planta, da sua máquina, estiver fazendo colocação em funcionamento, você vai estar lá testando o seu sinal e o sinal não vai entrar de jeito nenhum. O sinal não vai se conectar de jeito nenhum. Então, você sempre vai ficar na dúvida: será que é o meu programa que está errado ou será que é a ligação do dispositivo que está errado? Então, por isso a preocupação, por isso a atenção que a gente tem que tomar quando faz essas conexões. E por isso que eu estou colocando essa atenção, colocando essa observação para vocês,
porque seguramente quem vai fazer essas conexões não é o engenheiro, serão vocês. Então, cuidado com esse tipo de conexão, cuidado com esse tipo de interligação, para que vocês façam a conexão certa, tá? Entradas sync e entradas source. Ficou clara a pergunta? Ficou claro a dúvida? Ficou sim. Ótimo. Bom, então nós falamos dos sinais discretos, né? Sinais que sempre estão atrelados a dispositivos eletromecânicos, como esse que a gente falou aí, né? Vamos agora a outra família, né? A família dos sensores, que vocês já conhecem muito bem, né? Sensores, vocês são experts. Então, os sensores é o seguinte, a gente viu que os sensores, eles não trabalham com sinais eletromecânicos, né? Sinais que fecham e abrem um circuito fisicamente. Eles trabalham com transistor, né? Transistor, ou seja, qualquer tipo de sensor trabalha com transistor. E a gente aprendeu, a gente sabe disso, que eu tenho dois tipos de transistor, né? Eu tenho o transistor que é o PNP e o NPN, né? PNP é positivo, negativo, positivo, ou NPN é o negativo, positivo, negativo, dependendo das junções do transistor, né? Ele é classificado dessa forma. Bom, e aí a gente sabe que todo e qualquer sensor sempre trabalha com transistor. Então vamos dar uma olhadinha em um sensor qualquer um que vocês estiverem pensando aí, serve para o nosso exemplo, mas vamos pegar um sensor qualquer um, qualquer estratégia de sensoriamento, né? Vamos pegar um sensor NPN, né? Um sensor negativo, positivo, negativo. Então tá aí o sensor, a gente colocou aqui no slide um extrato, né, do circuito do sensor. Como eu disse, não é o nosso objetivo ficar estudando circuito eletrônico, mas é importante saber o conceito, né? Então tá aqui, ó, um pedacinho do nosso sensor, é um sensor NPN, né? Tá aqui o transistor, né? NPN, com a flechinha saindo aqui, né? Com a flechinha saindo, significa que é um NPN. E aí eu tenho a minha entrada do meu CLP, né? A minha entrada do meu CLP, e eu tenho ali a minha fonte, a fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação. Tá aí. Então, vamos acompanhar aqui um pouquinho. Ó. No caso de um sensor NPN, quando o sensor for ativado, o sensor está aqui, né? Quando o sensor for ativado, ou seja, o que significa um sensor ativado? Significa que ele trabalha com um transistor, então ele vai receber a informação que ele tem que conduzir. Se ele tem que conduzir, vai circular corrente aqui da base para o seu emissor. Né? Então, vamos lá. Quando o sensor estiver ativado, vai enviar um sinal no transistor NCN para comutar, que é isso que a gente acabou de falar. Então, ele envia um sinal GND para a entrada do CLP. Só que a entrada do CLP, como nós estamos exemplificando aqui, ela recebe o sinal positivo da fonte no seu conector comum. Se ele é positivo, significa que todas as minhas entradas são positivas. Se todas as minhas entradas são positivas, eu estou falando de uma entrada source, uma entrada fonte, né? Source, fonte. Se é uma entrada fonte, se eu quero ter uma diferença de potencial aqui para que determine se o sensor foi ativado ou não, eu preciso ter uma diferença de potencial aqui. Essa diferença de potencial, então, tem que significar o quê? Se aqui é positivo, tem que vir negativo aqui. Será que vem negativo? Vem, claro que vem. Olha, negativo vem para cá, ó, tá? Então, sensor NPN. Ah, mas como é que eu descubro se o sensor é NPN ou não? Alguém sabe me dizer como é que você descobre? Professor, Alguém Quando sabe você dizer? compra ele, quando você compra ele, Quando você compra ele, aí é fácil. professor, Ah,
Aí é Quando fácil, você porque vê você vai... quando você vê no sensor também, ele tem um desenho. Quando o chaveio negativo, ele é NPN. Quando o chaveio positivo, ele é PNP. É isso? Exatamente. É isso, isso. Mas às vezes você pega um sensor que esse desenho já ficou apagado. Então, a coisa mais segura a fazer, pessoal, mais segura a fazer, não vai no chutômetro, não. Não vai naquela do, eu acho que é. Achou que é, você sabe que você tem 50% de chance de errar, né? Então, a forma mais segura de fazer é olhar no datasheet, na folha de dados do sensor. Tá? Se a tua empresa é uma empresa que preserva o nome dela, quando ela compra um sensor, ela tem que guardar o datasheet, certo? Tem que guardar a folha de dados. Então, vai na folha de dados e verifica se é aquilo que você de fato está constatando. Porque desenho, ótimo. Se tiver o desenho, já é uma grande coisa. Mas se não tiver o desenho, ou se ele já apagou, já viu, né? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, que é uma coisa importante. Por outro lado, aqui Professor, no canto... Pois não. e vamos supor que o sensor esteja numa máquina já há bastante tempo e não tem o datasheet e não tem o diagrama. Tem alguma maneira de saber ou não? E você tem que ter os instrumentos, existe hoje instrumentos, né, ohmímetros e galvanômetros que fazem esse tipo de medição. Você pode medir e verificar se determinado terminal ele é chaveio negativo ou chaveio positivo. Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas é mais raro acontecer isso, né? Eu diria que é mais raro acontecer isso. Tá? Aqui no canto direito, sensores PNP, né? Sensor PNP, ou seja, positivo, negativo e positivo. Bom, de cara eu já estou colocando aqui uma entrada do tipo SYNC, uma entrada do tipo dreno, né? Entrada SYNC e entrada dreno. O que significa isso? Significa que todas as minhas entradas internamente recebem um sinal negativo. Por que SYNC e Source? A gente sabe que pela convenção da área elétrica, né, a corrente sempre circula, por convenção, circula do positivo para o negativo, né? Então, quando eu tenho um source, significa que eu estou mandando a corrente da fonte para fora. Quando é um sink, eu estou recebendo a corrente, eu estou drenando a corrente, né? Então, é por isso que é sink e source, tá? No caso do PNP, está aqui, ó. No caso do PNP, pegamos um sensor, está aqui o nosso sensor, ele é do tipo PNP, ó, PNP. Se ele é um sensor PNP, então eu vou conectar dessa forma como está mostrado aqui no desenho. A hora que o sensor for ativado, né, ou seja, eu quero que circule a corrente nele, ele precisa indicar essa circulação de corrente. Então, o que ele vai mandar? O positivo, ele vai mandar o positivo para cá, ó. O positivo para cá, tá? Ao mandar o positivo para cá, significa o quê? Eu vou ter uma diferença de potencial, porque aqui todo mundo é negativo, eu vou ter uma diferença de potencial e com isso eu vou ficar sabendo que o meu sensor foi ativado. Tá? É assim que funciona. Tá? Sensores do tipo NPN e PNP. Tá? Então, essas duas famílias dizem respeito às entradas em corrente contínua. Tá? Entradas em corrente contínua. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, algum exemplo na sua vida? Professor, Oi? não é nada a ver com o conteúdo da aula, é só para te passar Jura? um recado. É que eu e o professor Juvenal estão dando aula para os alunos ao mesmo tempo. Então tem Tá uma errado? turma aqui, um pedaço da turma lá. Tá errado, né? Só para avisar aí, Porque tá perdido. o professor Juvenal está fazendo a coisa de forma incorreta, porque, de acordo com a recomendação do coordenador, né,
Os números baixos deveriam começar as suas aulas com o professor que tivesse a letra do alfabeto primeiro. Então, os números baixos ficariam com Juvenal, que começa com J, e os números altos começariam as aulas com o professor Luiz Carlos Farcas, que começa com L, né? JKL vem depois de J. Então, o professor Juvenal está equivocado. Se tiver lá, precisaria falar para ele não trabalhar dessa forma e trabalhar de acordo com a determinação da coordenação. Senão vocês estão perdidos, né? Senão vocês estão perdidos. Né? Por isso que tem pouco aluno aqui na aula, professor. Isso é uma pena, né? Porque tá totalmente... inclusive, o coordenador, o Giuseppe, ele mandou um horário. Vocês devem ter recebido esse horário também. Sim, recebemos. Então, lá naquele horário, vocês podem ver que está bem claro que os números baixos deveriam ter a primeira aula com o professor Juvenal e os números altos deveriam ter a primeira aula comigo. Entendi. Uma pena. Como é que você soube disso? O pessoal comentou aqui no grupo do WhatsApp se estava tendo aula. Aí teve um rapaz que respondeu que tinha 2 reuniões abertas para os autos. Aí eu fui verificar agora, realmente tem. Uma parte da turma está aqui e outra parte está lá. A gente se esforça, mas você vê que é difícil, né? Sim, é complicado, né? Difícil, né? A gente se esforça. Nem sei o que fazer, viu? Continuar com a aula. Já não chegam os problemas que a gente está enfrentando com a ferramenta, ainda tem mais os problemas que a gente enfrenta com os seres humanos, né? Exatamente. Pode continuar a aula aí, professor. A gente sabe que, na verdade, é a sua aula, né? Quem está aqui... Não gostaria de falar dessa forma, mas eu estou certo. Infelizmente, eu estou certo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Bom, o resumo de tudo isso que a gente falou, principalmente relacionado a essa parte dos sensores, né? O resumo está aqui, ó. Está bem aqui. Eu tentei fazer um slide aqui bem esclarecedor para que vocês possam usar isso aqui até para a vida inteira, né? Olha lá, os sensores com saídas do tipo source, ou seja, do tipo fonte, e ainda para ficar mais claro ainda, que usem PNP, devem ser conectados à entrada SYNC, né? Então, se eu tiver uma entrada SYNC, eu sempre vou conectar sensores do tipo PNP. Sempre. E sensores com saída SYNC, ou seja, dreno, que usam transistor tipo NPN, devem ser conectados a entradas do tipo source, né? Isso é, entradas do tipo fonte, lá no CLP. Então, esse resuminho aqui, eu acho que ajuda muito para quem for trabalhar com isso, quem for ser chamado a fazer esse tipo de conexão, né? E aí, um esclarecimento, alguém já fez uma pergunta parecida com essa, se não foi essa mesmo. Caso isso não seja obedecido, o elemento de entrada simplesmente não vai funcionar. Então, você vai ficar com aquela, vamos dizer, impressão de que alguma coisa está errada, mas você não vai conseguir determinar o que de fato está errado. Você vai precisar mandar alguém ir ao campo, né? Ou mesmo você vai ter que ir ao campo, verificar o sensor e constatar que ele está ligado de forma incorreta, né? Essa é a pior situação, porque às vezes um sensor desse está bastante distante, né? Bastante distante. Mas tudo bem. Está aí o resumo, pessoal. Então, entradas em corrente contínua. Continuando,
E em corrente alternada? Em corrente alternada aí é uma coisa bem mais tranquila, né? Bem mais fácil, bem mais tranquila. Tá aí as minhas entradas em corrente alternada, por exemplo, posso ter aí esses níveis de tensão, né? Esses níveis de tensão mais comuns. E como é que eu ligo? Eu ligo dessa forma aqui, ó. Simples, muito simples, tá? Não tenho que me preocupar com entrada sync, entrada source, nada disso, porque eu estou trabalhando com corrente alternada, né? Corrente alternada é diferente. Só que, infelizmente, poucas indústrias trabalham com sensores, melhor dizendo, entradas em corrente alternada. Poucas indústrias, né? Algumas ainda trabalham, ligando botoeiras, chaves seletoras e assim por diante em corrente alternada. Mas hoje a nossa norma, né, a norma ABNT, ela está limitando isso também, né? Ela não permite de forma nenhuma onde você tenha operador ser humano, você ter níveis de tensão na ordem de 110 e 220 volts. A norma de segurança já não permite mais isso daí. Então, as empresas estão pouco a pouco se adaptando e modificando os seus circuitos para atender isso daí. Tá? Mas aí, como eu falo de conexões, a conexão é essa daqui. Tudo bem? Estou interpretando que sim. Circuito das saídas. Aqui nós não vamos perder tanto tempo assim, porque os circuitos das saídas são mais simples, né? Circuitos das saídas são mais simples e existe uma certa repetição aqui, né? Para justamente facilitar o entendimento e estudo. Só que, claro, aqui no caso, quando eu falo de saídas, eu estou utilizando a memória imagem das saídas para mandar informações para os meus blocos de saídas digitais, né, aqui mostradas, e meu bloco de saídas analógicas aqui mostradas, né? Então, falando bem claramente, esses circuitos das saídas, eles têm uma determinada função: adequar eletricamente os sinais que vêm de quem? Que vem do microprocessador, ou seja, sinais internos ao CLP, para que possam atuar, agir nos circuitos que são controlados. Quem são esses circuitos controlados? O que eu posso ligar nesses circuitos controlados? Então tá aí, ó. Lâmpadas, sirenes, buzinas, bobinas de contadores, bobinas de solenoides, bobinas de relés, etc, 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 etc. Ou seja, elementos tipicamente que são atuadores, né? Atuadores. Uma pausa para beber água aqui. Muito bem. Então, vamos falar como é que isso funciona. Então, dependendo de como é que eu elaborei o meu programa, das minhas necessidades, lá na memória imagem das minhas saídas, eu posso ter, num determinado instante, uma sequência de informações, como essa é mostrada aqui no meu slide. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui os meus bits de saída, né? E esses meus bits de saída apresentam as condições que eu que eu programei, que eu elaborei no meu programa, as condições que eu quero que os dispositivos lá no campo estejam. Então, por exemplo, saída 1 está em 1, saída 2 está em 1, saída 3 está em 1. Essa informação ela é escrita, passada para o meu bloco das saídas, e lá no meu bloco das saídas eu tenho lá, por exemplo, saída 1 em 1. Se eu pegar um bloco de saída que, por exemplo, trabalhem com 24 volts corrente contínua, se ele está mandando 1, significa que lá na saída eu tenho 24 volts. Se por acaso nessa saída 1 tiver conectada uma lâmpada, essa lâmpada vai estar acesa, tá? E assim por diante para todas as saídas que estiverem ativadas. As saídas que não estiverem ativadas significa que lá na memória imagem eu tenho meu sinal no nível lógico baixo, 0. Significa o quê? Se aqui tiver, por exemplo, a bobina de um contador,
na saída 4, significa que essa bobina estará desenergizada, né? Significa que se eventualmente lá tiver um motor, esse motor está desligado. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Bom, vamos lá. Vamos falar. Mesma coisa serve para os sinais analógicos. É aqui que eu não quero perder muito tempo, não, porque a gente já explorou bastante lá as entradas analógicas. Saídas analógicas é a mesma coisa. Só que é o seguinte: saídas analógicas, eu vou receber um sinal digital lá do meu CLP e vou converter ele para um sinal analógico lá no campo. Então, a minha saída aqui é uma saída D/A, enquanto que lá na entrada é uma entrada A/D, aqui é uma saída D/A. Né? Digital, ela recebe digital e converte para o analógico. Tá? Também com aquele detalhe da precisão, né? Também com o mesmo detalhe da precisão. Se eu quiser uma boa precisão do meu sinal, preciso de um conversor DA com uma quantidade de bits suficientemente grande para que essa precisão seja boa. Então, saídas analógicas. Aí existe o tipo de saída chamada saída atriac, né? O que é um triac, né? Aqui eu não sei se vocês já estudaram ou estão estudando a parte de eletrônica de potência, mas na parte de eletrônica de potência, seguramente vocês vão estudar com detalhe o que é um triac, né? Triac ou triodo, né? Tanto faz. Ele é nada mais nada menos que um dispositivo que trabalha com corrente alternada, né? Diferentemente do transistor, né? O transistor só trabalha em corrente contínua. Então, o triac trabalha com corrente alternada. Eu consigo, com o triac, chavear corrente alternada, tá? Consigo chavear corrente alternada. Então, eu tenho essa possibilidade, junto aos fabricantes de CLP, de adquirir saídas do tipo atriac, tá? Sempre lembrando que é em corrente alternada. Então, o circuito básico, né? Bem básico, bastante básico, para que vocês tenham só esse conhecimento, está aqui, ó, é uma saída desse tipo. Está aqui a interface, daqui para a esquerda é dentro do módulo, daqui para a direita é onde eu vou me conectar ao campo, né? Ao campo. Veja bem, aqui tem um pequeno engano que eu vi agora, tá? É corrente alternada, né? Então, basta corrigir aí no material de vocês que é corrente alternada. Ele é próprio para trabalhar com corrente alternada, né? O livro da onde eu peguei isso aqui cometeu um engano, tá vendo? Está escrito aqui, ó, V mais e V menos. Na realidade, isso aqui é corrente alternada. Tá? Saídas atriac. Outro tipo de saída que existe, vocês já conhecem aí do nosso bate-papo sobre as entradas, são as saídas a transistor, né? Saídas a transistor. Como também você já conhece, transistor só consegue chavear corrente contínua, né? Não existe transistor para corrente alternada. Né? Então, o que acontece? Se eu tiver necessidade de trabalhar com dispositivos, atuadores lá no campo, que tenham uma capacidade de condução de corrente não tão grande, eu posso trabalhar com saídas a transistor. Né? Por quê? Porque as saídas a transistor, eles fornecem uma corrente pequena, né? A capacidade do transistor é pequena. Bom, e se a minha carga aqui, vamos dizer aqui, o meu atuador tiver uma capacidade de corrente muito grande que o meu transistor não suporte? Aí eu preciso colocar aqui no meio do caminho uma interface, né? Uma interface. Alguém que possa receber um sinal pequeno e transformar num sinal maior ou suportar um sinal maior. Normalmente, essa interface são relés. Né? O pessoal
usa relés para fazer isso daí, né? Então, o relé, você energiza a bobina do relé através de um transistor, que é a saída do seu CLP, e esse relé te dá um contato, e esse contato você pode usar num circuito de tensão maior ou de capacidade de corrente maior, de tal forma que você acione o seu atuador corretamente. Tá? Saídas do tipo a transistor. Por isso que a gente colocou aqui, né? Ó, uma pequena corrente aplicada na base do transistor, ou seja, aqui internamente ao CLP, uma pequena corrente aqui, no caso aqui representada por esse fotoacoplamento aqui, né? Ó, um fotoacoplamento, um fotodiodo mandando um sinal aqui, e esse sinal vai ser o sinal que vai ser aplicado na base do meu transistor. Então, o meu transistor vai ficar polarizado através desse sinalzinho muito pequeno. E esse sinalzinho muito pequeno vai fazer com que o transistor conduza, e ao conduzir o transistor, ele vai fazer circular corrente lá para o meu atuador. De novo, se esse meu atuador tiver capacidade de corrente pequena, ótimo, está feito o serviço. Se ele precisar de uma corrente maior, temos que colocar uma interface aqui no meio, tá? Não podemos esquecer disso. Aí sim, se eu não colocar essa interface, aí eu vou ter grande chance de queimar a saída do CLP. Ah, mas vai queimar? Vai queimar, porque quem manda num circuito, todo mundo sabe que quem manda no circuito é a saída, né? Se a saída precisa de uma corrente grande, ela vai chamar pela corrente grande. Se esse dispositivo que deve mandar a corrente não tiver a capacidade de mandar a corrente que o dispositivo está pedindo, ele, como diz na linguagem popular, abre o bico, queima. Saídas a transistor, tá? E por último, saídas a relé. Esse é o paraíso, né? Todo mundo gostaria de trabalhar com saídas a relé. Mas, como o mundo não é cor-de-rosa, estamos vendo aí com a pandemia, né? O mundo não é cor-de-rosa, o mundo é bem marrom, por sinal. Então, o que acontece? As saídas a relé, o que significa saídas a relé? Significa que lá dentro do CLP, dentro do módulo de saída do CLP, existem micro-relés, né? Micro-relés como esse que eu estou mostrando aqui. Esses micro-relés têm bobinas e têm contatos, claro, de pequena capacidade, né? Pequena capacidade de condução de corrente, são micro-relés. Então, a vantagem de usar isso aqui é o seguinte, esses relés são, como a gente diz na linguagem de elétrica, né? Eles são livres de potencial. O que significa ser livres de potencial? Ou então, muita gente, técnico de campo, chama isso de contato seco, né? Contato seco, ou seja, ele não é molhado com uma determinada tensão, né? Contato seco. Contato seco nada mais é do que um contato livre de potencial. E quando eu mando energizar esse contato, ele fecha e aí eu molho ele. Ao molhar ele, eu estou colocando o quê? Uma tensão nele. Essa tensão pode ser corrente contínua, pode ser corrente alternada, pode ser qualquer uma das duas. Só que tenha um cuidado. Qual é o cuidado? O cuidado de verificar se a minha carga, ou seja, o atuador que eu estou trabalhando, ele tem uma capacidade de comutação que é suficiente, aliás, que essa capacidade tem que ser suficiente do meu contato. De novo, se eu tiver um atuador que tenha uma capacidade de comutar, e essa corrente de comutação dele seja maior do que a capacidade do meu contatinho, sabe o que vai acontecer com o meu contatinho? Queimar. E ao queimar o contato, significa que eu estou queimando a saída do CLP. Então, é esse cuidado que eu tenho que tomar.
né? Por isso está escrito aqui, ó, devemos ter o máximo cuidado com a especificação da carga. Máxima corrente consumida é compatível com a saída, ou seja, essa corrente que eu vou consumir aqui tem que ser compatível com a saída, senão você queima a saída, né? Queima a saída. Você não vai queimar a carga, você vai queimar o CLP, tá? Saídas a relé, é isso aí. Acho que é só, olha lá, é só. Dúvidas, pessoal? 8h13, olha aí, falamos pra caramba. Falamos não, eu falei pra caramba. Vocês ouviram aí um monte. Agora a sala encheu, hein? Pelo menos estou vendo um monte de gente aqui. E aí, William, você que costuma se manifestar, tudo bem aí? Tudo em ordem com a aula de hoje? Algum problema? Nada, pessoal. Nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade, nenhuma observação. Pelo menos me atualizem aí com os dados da pandemia. Quantos morreram em São Paulo? Sei lá, qualquer coisa assim no gênero. Mostrem que vocês estão vivos aí, senão é difícil do meu lado aqui. Professor, tem uma Então, pergunta. First, Vou mostrar minha cara. Tá aqui, ó. Tô aqui, ó. Não gravei a aula. é que chegamos agora do Juvenal, professor. Vocês falaram com o Juvenal aquilo que eu pedi para falar com ele? É que ele terminou só agora, só. Então, Ele mas estava continuando dando. Então, o professor Juvenal, ele cometeu um grande engano, né? Ele não está seguindo o horário que foi determinado pela coordenação. Então, puxa, é uma pena, né? Acho que o coordenador falou com ele que ele interrompeu a aula, mas mesmo assim ele continuou dando a aula. Aí foi terminar agora. É uma pena, uma pena, uma pena. Acho que vocês devem ter recebido o horário também do coordenador, né? Pelo menos o coordenador falou que ia mandar para todos os alunos. Então, lá diz claramente, a primeira, o Juvenal é com J, Luísa com L. Então, J sempre começa com números baixos e o L sempre começa com os números altos. Então, é isso que a gente faz toda semana. Se for ficar invertendo toda semana, em aula do tipo remota assim, eu me desculpe, mas eu não consigo controlar isso aí. Se, por exemplo, hoje vocês tiveram aula em números baixos, a semana que vem é números altos, né? Isso é uma loucura, isso aí é coisa de cachorro louco. Eu não vou fazer isso, não. Eu prefiro seguir o horário. Já é difícil de fazer todo mundo entrar na sala aqui, porque tem umas dificuldades. Ainda se vai ficar invertendo toda semana, aí nem JC. Acho que ele confundiu, professor. Também acho que ele está precisando olhar o horário lá. Está precisando olhar o horário. É complicado já pessoalmente, já na ET. Online fica quase impossível controlar isso. Não, eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Meus neurônios já estão um pouco gastos. Eu não consigo fazer esse controle de semana sim, semana não, números altos, números baixos. Isso para mim é loucura. Por favor, combine com o Juvenal para não dar problema. Recebi um recado aqui do coordenador. Bom, tudo bem, depois eu me entendo. Bom, para quem chegou agora, o que nós vimos aqui? Nós não vimos nada de segredo. O que nós vimos é a aula 4. Tá? A aula 4 está gravada, eu gravei, né? Então, ela está aí disponível para vocês, né,
no canal. Então, quem chegou agora pode depois assistir a aula 4, pegar o máximo material e ir acompanhando, que ela está toda gravada. Tá? Foi assim que nós decidimos aí logo no começo. E aqueles que estavam presentes acompanharam a aula aí também podem ajudar se houver qualquer outro tipo de dúvida aí, viu, pessoal? Eu vou até parar a gravação agora, porque eu acho que não tem sentido a gente continuar gravando isso daí. Eu parei